Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Felipe, do canal Stardust Conexão Cósmica. E hoje nós vamos dar início a mais um vídeo. Espero que tudo esteja bem na vida de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho do Self, né? O Self, assim como o Ego, faz parte de nós, né? Faz parte de quem nós somos, nossa identidade, né? O Self seria aquilo que todos nós queremos chegar, né? A última ação, né? A última vivenciação do ser humano. E o que o Self tem para nós? O Self, ele é a consciência máxima. Ele é a consciência última do universo. Nós estamos então cercados de informações a respeito de tudo e de todos, mas nós não nos deparamos a respeito de que será que essas informações são informações relevantes? Quanto mais eu aprendo com os fatores externos, mais eu me torno inteligente ou mais eu me torno inconsciente? Hoje nós vamos falar de algo extremamente importante, como vocês podem ver, do Self, que é a nossa inteligência suprema, a nossa inteligência interior, né? E a nossa máxima visão, a nossa máxima qualidade. É engraçado, é incrível isso, né? Na era da informação, você olha pro lado e verifica para todos os lados que você observa as pessoas se tornando cada vez mais inconscientes, inconsequentes, egóicas, egoístas, não é mesmo? E isso vai de encontro com tudo que é oposto à criação. Como seres que viemos desta inteligência suprema, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos em relação ao Self, que é aquela versão mais está de acordo com as intenções e a missão do Criador para nós. O que o todo queria para nós, que realmente aquela essência verdadeira quer que a gente faça. Muitas vezes vocês já escutam isso, mas a camada do ego está bloqueando esse acesso a esta inteligência infinita e essa informação infinita e a versão que vocês realmente querem ser, o que vocês gostariam de ser para os outros e para o universo, não é mesmo? Então venham, assistam esse vídeo, eu vos convido, todos vocês aí, peguem um cafezinho, tá bom? Antes de começar o vídeo, deixem o seu like, compartilhem com outras pessoas, ativem os sininhos de notificações para vocês ficarem aí por dentro de todas as novidades aqui do canal, tudo bem? A mensagem, tá, que possa ser compartilhada através do seu like, vocês compartilham ela para várias outras pessoas e isso fortalece essa visão libertadora, tá? Eu quero que todos vocês, toda a humanidade se conscientize desta força da natureza que é o Self, que é a consciência. E vamos cair entre nós aqui, e ninguém mais aguenta o ego, né? Ninguém mais aguenta as mazelas, a dor, o sofrimento, tá bom? Então vamos para o vídeo. Obrigado. O Self nada mais é do que a nossa vivência mais próxima e mais ligada do Criador. E muitos de vocês devem estar se perguntando como que eu chego a essa vivência, como eu ilumino, como eu chego no caminho do meio, como as coisas externas atrapalham mais, né? Como é que eu faço para as coisas não me atrapalhar mais, né? Os fatores externos, as notícias, as pessoas que às vezes irritam, enfim, coisas negativas. Como que eu passo por tudo isso sem sofrer, vivenciando o Self? O Self, ele tá no mundo, ele não é do mundo, né? Ele não é da Matrix, mas ele está na Matrix. Sugiro que vocês assistam o filme da Matrix, que é muito interessante, é muito legal. E não só uma vez, várias vezes, porque é muito interessante o passo que o Neo entende o Self dele, entende que ele não é o ego, que ele não é a parte negativa. Caso é uma batalha dele contra ele mesmo. Você percebe que no final do filme 3, ele é o próprio Smith, o agente Smith. O agente Smith é a sombra dele, é o ego dele. E esta é a batalha principal no filme. É isso que o filme quer passar pra gente. E a gente tem que vivenciar o nosso self, vivenciar o nosso eu superior. Vivenciar realmente aquilo que a gente quer viver. Passar por cima toda a negatividade de todas as sombras e vivenciar o máximo
das nossas capacidades. E é isso que o Self propõe pra gente. Existem duas vozes, existem anjos e demônios, que é a tal da dualidade. Todo mundo fala que existe a força positiva e a força negativa, Deus lutando contra o demônio, né, contra o diabo. Na verdade, isso é uma história, isso é uma parábola, isso é para que você entenda que, na verdade, você não está lutando contra os fatores externos. Olha que coisa incrível, né? Você não tá lutando contra os fatores externos, você tá lutando contra o seu interior, aquela voz do ego, né? O seu ego. Tem um filme que eu vou passar pra vocês, que nós vamos falar aqui no canal bastante, que é muito legal o filme, se chama Revolver. Ele se defronta com essas vozes externas, com seus pensamentos. E pra você que quer aprender a lidar com o seu ego, lidar com a negatividade da vida, não se abalar, se transformar numa pessoa inabalável, eu sugiro que vocês estudem o Self. Estudem as sombras, tá? Eu vou deixar vários cards aqui pra vocês, explicando tudo isso, explicando como funciona o ego, como funciona as sombras, tá bom? Vão ser séries, perfeito? E a gente vai desbravar um leque infinito de informações. A gente pode ficar falando aqui horas, meses, anos, milênios sobre isso. É um assunto super interessante, um assunto super legal, porque existem várias histórias diversas sobre isso. Eu posso contar várias histórias aqui pra vocês em relação a isso. Dá pra gente, por exemplo, a mitologia mostra todas as sombras dos deuses e o fato dos arquétipos, eles são arquétipos. Arquétipos, eles são coisas que nós vivenciamos, são histórias. Dependendo da mitologia, dependendo daquilo que foi te dito, das histórias que lhe foram apresentadas, dos contos, dos mitos de antigamente, na sua infância, é o que você está vivenciando. Você precisa abraçar o ego. O ego, ele precisa ser entendido, né? Vocês precisam entender eles. Vocês precisam abraçar o seu ego, como fala, abraçar a criança interior, pois ela precisa de ajuda. E é basicamente isso. Vocês entenderem que esses pensamentos, que essas vontades, principalmente as vontades que foram reprimidas, você percebe que na sua infância existiam várias coisas que você queria ser, que você queria fazer e que você não pôde fazer porque outras pessoas falaram que isso não era possível. Ou outras histórias limitantes, no caso que a riqueza ela é escassa, que o trabalho é difícil, o trabalho é árduo, o trabalho você precisa ralar, entendeu? Os relacionamentos eles não dão certo, você muitas vezes vivenciou brigas entre os seus familiares, entre os seus pais, não é mesmo? E isso foi criando um ID, uma identidade, uma camada. Entenda que o ego, ele é como se fosse uma camada e você acredita que é você. Mas na verdade você não é o ego, você é o self, tá? Isso te limita, isso vai limitando as possibilidades. O self, ele é o seu a vivência mais poderosa que você tem. E lá vive todas as suas capacidades, todos os seus atributos, os seus adjetivos, né? Tudo aquilo que você é bom. Muitas vezes você reprimiu, você jogou isso para a sombra, você jogou isso para o inconsciente. E o inconsciente, ele se expressa através do ego, ele se expressa através dessa projeção. Como nós conseguimos encontrar e identificar o self? Nós identificamos o self através do não julgamento, principalmente dos seus defeitos. Você pegar os seus defeitos, muitas vezes eles não são defeitos reais, eles são defeitos impostos, assim como pensamentos ou as suas crenças. Foi dito a você que você é feio, você é chato, você não é capaz, você é burro. Conforme você foi vivendo, você foi querendo provar para as pessoas que você não é isso, você acabou que aceitando isso como uma verdade. Isso se transformou em uma verdade, perfeito? E você está agora na sua vida inteira fazendo, vivenciando, tendo que lidar com isso, tendo que lidar com essa provação. E o ego,
ele está machucado. O ego, ele está machucado por conta disso. O ego, ele quer o auto-reconhecimento, que as pessoas o reconheçam, que as pessoas o notem. Isso é bom você entender isso. É ótimo que você entenda isso, porque assim você sabe lidar com esses fatores do ego, com esta programação. O ego, ele trabalha desta forma. Ele precisa ser notado, ele precisa ser compreendido, ele precisa que você dê atenção a ele, ou que as pessoas façam o mesmo, certo? E como é que você lida com isso? Sendo o oposto, sendo exatamente o oposto. Se alguém te julga, se alguém te limita, ou se você mesmo se julga, se você mesmo é muito crítico consigo mesmo, o que você pode usar, assim como os monges dizem, é a famosa brincadeira, você brincar com a vida, você transformar a vida numa vida mais leve, o que nós chamamos de bom humor, ter bom humor em relação às coisas. Por quê? Porque assim você meio que você rompe o ego. E quem aparece quando você rompe o ego é exatamente a sua versão principal, o seu eu superior, o seu self. O seu self cada vez mais podendo ele se expressar, porque tudo é isso. Você precisa apenas expressar a sua melhor versão. Você precisa trazer ao mundo quem você é, basicamente. E o que você acredita que você é, na verdade você não é isso, que é o ego. O ego, na verdade, não é você, ele é uma falsa concepção de você mesmo. Tem uma parábola que fala, conhece-te a ti mesmo? Como é que nós nos conhecemos, afinal, em última instância? Logicamente que através da meditação. Só que qual meditação? Eu não aguento meditar, Felipe, eu não consigo meditar, eu não tenho paciência para meditar. Porque, muitas vezes, é uma forma errada, errônea, é uma forma do ego, essa de meditar querendo suprimir, reprimir os seus pensamentos. O ego, ele já reprime esses pensamentos, tá? Ele reprime de todas as formas. Então, se você está reprimindo seus pensamentos e julgando cada pensamento que você tem como positivo ou negativo, isso é um erro, é um equívoco. Agora pense da forma que vocês vão agora meditar sem colocar ação. Imagina uma história. Imagina que vocês estão lendo aquela história. Não tem em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Existem histórias que são programadas e escritas em primeira e em terceira pessoa, é a mesma coisa. Os seus pensamentos, eles estão em primeira pessoa. Isso nos diz que os nossos pensamentos não são o que nós somos, porque nós conseguimos identificá-los eles. Nós estamos em terceira pessoa, exatamente. Sabendo disso, fica mais fácil entender que os nossos pensamentos, as nossas limitações, as nossas críticas e até fatores externos não são o que nós realmente somos, entendeu? Basicamente, quando algo te provocar raiva, provocar medo, provocar angústia, provocar dúvida, entenda que isso é um fator externo. Isto não é você. E se isto não sou eu, isto de forma alguma deveria me atrapalhar, tá? Porque é algo externo, lembra? O self, ele é interno. E outra coisa, todos os fatores que são externos também são internos. Por quê? Porque existe algo que nós falamos que é a consciência. A consciência não é algo que nós chamamos também de mestre, de Deus, de Espírito Santo, enfim, várias culturas falam da mesma coisa, isso que é o mais legal. Falam da mesma coisa. E existe esta consciência, esta inteligência benevolente, tá? Totalmente benevolente, totalmente boa, harmônica. Consciência harmônica. Deus, ele é harmonia. Deus, ele é amor. Ele só pode ser isso, porque ele cria através disso. O universo, ele é criado através disso. Mas existe também o que nós chamamos livre-arbítrio e de caos. O mundo, ele precisa ser assim, porque Deus, ele não pode limitar as outras coisas. Ele não pode limitar os outros seres, porque assim ele estaria se limitando também. Vocês conseguem entender isso? Esta questão? Se ficar qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários, tá? Então, vocês entendendo isso, vai ser falado, fiquem tranquilos, muito sobre isso, tá? Fiquem tranquilos. Farei de todas as formas o possível, tá? Nesse canal, que é a proposta desse canal, trazer pra vocês a compreensão do seu eu mais profundo, do seu eu mais autêntico. Uma forma mais ideal de viver a vida é ser autêntico, ser quem você é, ser você mesmo. Não tentar
se moldar a partir dos outros, tentando de forma alguma melhorar por causa dos outros, ser quem você não é, falar coisas que você não lhe convém, né, de que você não é, por conta de outras pessoas. Isso é totalmente oposto, isso está de acordo com o ego, porque o ego, ele realmente ele quer isso. Ele quer realmente que as pessoas o notem, que as pessoas passem a mão na cabeça dele, entendeu? É exatamente isso, é basicamente isso. E você precisa ir de antemão, você precisa ser o oposto para você vivenciar o self. Você vivencia o self assim, sendo você mesmo, fazendo as coisas que você gosta. O que você gosta? Isso as pessoas estão tão imersas no ego que às vezes nem se perguntam, as pessoas nem acreditam e as pessoas às vezes elas nem sabem do que realmente elas gostam. É basicamente isso. O que você gosta de fazer? Quais que são os seus hobbies? O que você gostaria de ser? Lembra, não tem aquela pergunta? Filho, o que você gostaria de ser quando crescer? Quando você fala isso, você fala realmente o que você é e você corre atrás, muitas vezes as pessoas falam que isso não é possível. E adivinha, você não sabendo que isso é uma armadilha do ego, você limita. Você fala, já que não dá pra ser isso mesmo, já que o mundo é difícil, já que as coisas são difíceis, já que isso é coisa de criança, eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, eu quero ser um artista, eu quero ser um pintor, eu quero ser um músico. E muitas vezes os seus pais falam, mas isso não dá dinheiro, né? Você precisa ser administrador, você precisa ser arquiteto, você precisa ser um físico, um matemático, e geralmente, às vezes, você não nasceu pra ser isso. E isso é jogado pra sombra. Quando os seus pais falam, por exemplo, que relacionamentos não dão certo, olha o nosso relacionamento, olha o relacionamento do papai e da mamãe, né? É difícil e tal, geralmente tem isso. Tudo isso é colocado pra sombra. Vai ter um mais pra frente, na parte 2, 3, 10, enfim, dessa série, eu vou explicar cada parte disso, tá bom? Mais uma vez, vou deixar aí também todos os conteúdos, tudo isso que eu estou falando, que são vários psicanalistas, várias séries, vários filmes, para que vocês estejam ligados. E fala muito com o eu superior de vocês e com as sombras. Isso é muito bom, porque a proposta disso tudo é a iluminação, é trazer o self à tona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considere, tá bom, deixar o like, deixe um like, tá bom? Para que outras pessoas possam receber também esse vídeo, tá bom? Ative as notificações para vocês ficarem por dentro desta série, dessas novas séries, tá bom? Isso ajuda bastante o canal. A proposta desse canal é sempre trazer uma fonte de inspiração para as pessoas, uma fonte de, nossa, eu vi esse vídeo e realmente esse vídeo me inspirou, né? Esse vídeo me trouxe um pouquinho de esperança. Esse vídeo possa trazer esperança para as pessoas e que as pessoas possam compreender que a realidade benéfica, o mundo é amor, a realidade é harmonia, tá bom? Então nos vemos em próximos vídeos. Um grande abraço. Até mais, gente.